Como começar esse vídeo? Me contem. Oi pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui e o vídeo de hoje contém muita alegria sim, porque, bom, vocês já viram essa altura do campeonato pelo título dele. Eu passei no mestrado e eu tô aqui pra compartilhar com vocês desse momento, eu que venho registrando esses momentos do meu percurso acadêmico, né, vestibular, graduação, monografia, enfim, então tô muito feliz em poder dividir com vocês essa notícia hoje. Antes de tudo, vou apresentar a vocês a super parceira do Literaturice, que é a Estante Virtual, um site no qual você encontra pequenos e médios livreiros, então livrarias e sebos, com livros sendo vendidos, os novos, seminovos. Eu sempre uso lá, eu sou cliente há anos deles, porque eu adoro tudo que tem lá, e eu compartilho com eles os mesmos valores, os valores que eu tento aqui transmitir sempre para vocês. Então, o apoio ao reuso de livros, apoio aos pequenos e médios livreiros, apoio à bibliodiversidade, e eles estão aí patrocinando o vídeo de hoje, me convidaram para responder as dúvidas de vocês sobre esse assunto, então, vocês me enviaram lá pelo Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é @blogliteraturice, eu abri uma caixinha por lá, vocês enviaram várias dúvidas, e enfim, só para finalizar aqui, né, o trecho sobre nosso patrocinador, a nossa patrocinadora Estante Virtual, eu tenho um cupom de desconto por lá, que é o 7Literaturice, esse que está aparecendo agora na tela para vocês. Eu também uso o cupom, eu aproveito para usar, porque, de novo, eu sempre estou aproveitando lá os anúncios dos livros, né? Já encontrei livros raríssimos que foram muito importantes nas minhas pesquisas acadêmicas. Tem tudo a ver, né, com o que nós vamos conversar hoje. Bora lá então, porque muitas perguntas para serem respondidas e muita empolgação também nisso. Assim, inicialmente tem que fazer a ressalva de que o que eu vou compartilhar com vocês vem da minha experiência. Eu acho que não existe um único jeito de se fazer pesquisa acadêmica, de se estar na academia. Então, né, fazendo a ressalva importante aqui de que tudo que eu tô dizendo parte da minha experiência, que é pessoal, muito pessoal. Também surgiram algumas dúvidas sobre a minha graduação, no que eu sou formada e também o que eu estive fazendo desde que me formei. Bom, eu sou formada em Estudos Literários pela Unicamp, lá de Campinas. Me formei em 2018 e, na sequência, em 2019, já reingressei em Letras pela mesma universidade. Eu acabei aproveitando muitas das matérias que eu fiz durante o curso de Estudos Literários e eu já falei muito sobre isso aqui no canal, como eu disse, né? Já fiz vários vídeos. Vou deixar uma playlist aqui no card para vocês com todos eles, inclusive vídeo que eu gravei na própria faculdade, né? Lá na Unicamp mesmo. Tá bem legal, eu respondo bastante sobre as questões envolvendo vestibular, o próprio curso, né, porque é um curso diferentão aí, então acesse essa playlist se você estiver interessado em saber mais sobre isso. Bora focar então em agora, né, nesse processo seletivo que foi o mestrado na UF. Então eu acho que não surgiu essa pergunta porque no anúncio que eu fiz lá no Instagram eu acabei compartilhando que é na Universidade Federal Fluminense, então eu passei na UF. Para começar agora no ano de 2022, então nesse mês eu vou fazer minha inscrição, a minha matrícula e a minha inscrição também nas disciplinas que eu escolhi. A Paty Moura perguntou, mas e o mestrado da Unicamp? E não, eu não acabei fazendo mestrado, né? Eu tinha reingressado, fiz 2 anos de letras, depois dos 4 em estudos literários, então esse mestrado na Unicamp não existiu. Perguntaram também se eu desisti de letras, né, e esse eu nem lembro mais quem foi que perguntou, mas no caso, letras está trancada nesse momento, porque eu vim para o Rio de Janeiro, eu sou do interior de São Paulo, perto de Campinas, e por motivos pessoais, familiares, eu me mudei para o Rio de Janeiro há 1 ano e meio e quando eu fiz isso, precisei trancar a faculdade. Se você ainda não tá sabendo desse rolê todo que é mudar para o Rio de Janeiro, também registrei, também compartilhei por aqui e o vlog sobre a mudança está aqui no cardzinho para você conferir também. A Jéssica P. Coutens perguntou como foi o processo de entrada, a construção do pré-projeto, carta de intenção e prova. Muitas dessas coisas que a Jéssica mencionou, eu não precisei fazer, como a carta de intenção. A carta de intenção eu acho que
é algo bastante pedido lá fora, nos processos seletivos lá de fora, e eu já vou chegar nisso porque eu também passei por isso no ano passado. No processo seletivo da UF e também de outros que eu participei, eu precisei do projeto de mestrado ou do pré-projeto de mestrado, que é um texto longo de 10 a 20 páginas em que eu vou escrever algo propondo uma pesquisa. Precisei também de uma segunda língua e a escolhida, no meu caso, foi inglês. Com isso, eu apresentei um certificado do TOEFL que eu fiz há um tempo, por conta do processo seletivo lá fora que eu prestei no início de 2021. A gente já vai chegar lá. Teve a parte de documentação, enviei vários documentos, inclusive meu histórico escolar. E a entrevista que acabou rolando em novembro. A maioria eu tive que enviar em outubro, mas a entrevista rolou em novembro. É até por isso que eu não movimentei muito as redes sociais, nem mesmo o canal durante outubro, porque foi um momento bastante conturbado em que eu estava escrevendo o pré-projeto do mestrado. E aí vem a pergunta da Camila da Silva Rocha: qual o tema da sua pesquisa? O que eu propus pesquisar? Então, a minha proposta é continuar pesquisando o fluxo da consciência. Eu pesquisei o fluxo da consciência em 3 obras da Virginia Woolf na monografia, então no TCC, que foi o trabalho que eu escrevi para terminar, para concluir o curso de estudos literários. E agora a minha proposta é continuar nessa linha de pesquisa, mas agora focando não apenas na obra de Woolf, mas também em Ulisses, do James Joyce, e também em A Canção dos Loureiros, ou Os Loureiros Estão Cortados, são 2 traduções possíveis do título do Eduardo Dujardin, que é considerado o primeiro escritor a sistematicamente empregar uma das técnicas do fluxo da consciência, que é o monólogo interior. Basicamente, minha linha de pesquisa é o modernismo, sobretudo focando no modernismo de língua inglesa, mas também tem aí um pouquinho de Eduardo Dujardin, um escritor não muito presente aqui nos nossos estudos brasileiros, mas que é muito importante para essa linha de pesquisa, que é então a focada no fluxo da consciência. A Vivian Morgato perguntou se eu fiquei muito tensa na entrevista, e a Adria Marques perguntou o que a banca pergunta na entrevista, como eu me preparei para esse momento. Eu fiquei muito tensa psicologicamente, eu fiquei muito abalada, ainda bem que eu estava na casa de mames, eu fiz a entrevista pelo computador, né, à distância, e eu estava em Jundiaí, estava na casa da minha mãe, e eu posso falar do que eu passei, né, não do que outras pessoas passaram, do que outras bancas acabam perguntando nessa entrevista, mas eles me perguntaram bastante sobre alguns pontos do meu projeto, e querendo discutir mais, eu discuti, né, quais eram as minhas intenções, o que eu já tinha feito na monografia, enfim. Foi um momento mais tranquilo do que eu imaginava que fosse ser, talvez porque eu me empolgue muito com o tema que eu propus estudar. Mas sim, eu fiquei muito tensa, muito, assim, nossa, demais. A Rodrigues Tainá perguntou qual o nível de dificuldade que eu dou para o processo seletivo. É puxado porque a escrita do projeto exige muito da gente. No meu caso, a escrita, ela partiu também da monografia. Alguns pontos ali, eu peguei alguns trechos e tal, desenvolvi melhor, foquei em outras partes que eu queria seguir e que eu não segui na primeira pesquisa, mas para mim talvez tenha sido a maior dificuldade, assim, retornar a esse texto e também ir juntando todas as questões que eu tinha na minha cabeça e que eu quero persegui-las, né, que eu quero destrinchá-las agora nesses 2 anos de mestrado. Então, eu acho que a maior dificuldade foi juntar essas questões que estavam na minha cabeça e que eu queria propor enquanto uma pesquisa, ou seja, formular mesmo. A Rê nas Letras perguntou se eu tive alguma orientação para escrever seu projeto. Não. E também se tudo foi por conta própria. Olha, eu tive ajuda psicológica e também, né, conversando sobre os projetos delas, de algumas amigas da graduação. Então, eu posso até citar aqui a Júlia e a Heloísa, Júlia Mota e Heloísa Imada, porque elas super me abraçaram, me acolheram, assim. Então, elas me ajudaram, mas da escrita assim mesmo, se vira. Brenda Nonato, as disciplinas serão remotas ou presenciais? Presenciais, mas algumas aulas serão remotas e assíncronas, mas acho que 12, a maioria, né, de 15, 12 serão presenciais. A Clara OLIC perguntou quais as disciplinas que eu vou fazer e ainda disse que talvez seremos colegas de turma. Eu tô muito, muito ansiosa por isso.
Já tô curiosa para saber quem é você. Mas olha, eu vou deixar aqui embaixo o link em que vocês podem encontrar todas as ementas de todas as disciplinas que estão sendo oferecidas nesse semestre, mas eu vou fazer a do meu orientador, que é o Vitor Alevato do Amaral. Me perguntaram sobre isso também, sobre o orientador, se eu já tinha entrado em contato antes. Sim, em junho do ano passado, eu assisti a uma palestra do Vitor sobre o fluxo da consciência, sobre algumas das questões que eu estudei na monografia. Eu fiquei super empolgada porque foi difícil, foi um processo muito solitário a escrita da minha monografia, sabe? Porque Eduardo Jardin não é muito conhecido aqui, Virginia Woolf e seus livros mais iniciais aí não são tão conhecidos, então acabou que eu fiquei muito empolgada de ter com quem conversar sobre livros muito específicos que eu usei na minha pesquisa inicial. Então daí eu fui conversar com ele empolgada e ele me apresentou o seu grupo de estudos, o Here Comes Every Joyce, e é um grupo que eu fiz parte no semestre passado, aberto a todo mundo, você não precisa estar ligado à Universidade Federal Fluminense para participar dele. Eu até compartilhei no Instagram isso na época, mas eu acabei participando porque eram encontros para a discussão de algumas leituras relacionadas a James Joyce. Por isso, Here Comes Every Joyce. E eu acabei compartilhando com ele, né, o que eu já tinha feito, o que eu queria fazer, e conversando sobre a possibilidade. Ele falou que se eu passasse no processo seletivo, que ele muito bem poderia ser o meu orientador, então é o que vai acabar acontecendo agora. Enfim, a sua disciplina na qual eu vou me matricular é a Invenção Modernista e sua Tradução no Brasil. Joyce, Pound, Stein e os irmãos Campos. Aliás, a ementa específica dessa e também da outra disciplina que eu vou pegar, vou deixar no box de descrição para vocês. Já vou citar essa outra disciplina. Mas, no caso, o Vitor, ele estuda as traduções de Ulisses, de Joyce, ele é tradutor de Joyce aqui no Brasil, ele é, então, dos estudos joycianos. E eu tô empolgadíssima para fazer essa disciplina, porque eu nunca li Pound, nunca li Stein, mas eu sempre quis, eles sempre estiveram na minha lista. Eu me interessei por quase todas as outras disciplinas, mas eu escolhi a outra, que é O Mar Respira, sobre travessias e naufrágios na literatura, por conta da ementa, mas também por conta do horário, é o que se encaixava nos meus horários, tá? Então vocês vão ver aí, clicando no link, que é uma ementa muito interessante. Sempre achei curioso que eu amava, né, quando eu lia, os livros que se voltavam para esse ambiente que é o marítimo. E obviamente que aqui, nessa disciplina, teremos aprofundamentos maiores do que apenas uma leitora empolgada com esse ambiente, né? Então, olha só, sobre migrar, transitar, a diáspora negra e o ventre dos navios, os versos de Castro Alves e o romance Por Cima do Mar, a língua e fronteira, a poesia de um mundo mutilado e as narrativas de Minha Casa é Onde Estou e Notas para um Naufrágio, os contos O Profeta, A Menor Mulher do Mundo e A Terceira Margem do Rio, e também os romances Iracema, eu vou ter que voltar, retornar a Iracema, e O Som do Rígido da Onça, que é contemporâneo, eu quero muito ler. Ah, sim, e tem a Carta de Caminha também, que eu acabei esquecendo de citar aqui para vocês. Mas vou deixar a ementa com todos os livros aqui, as referências bibliográficas para vocês no box de descrição, tá bem? Baggins FF disse que sempre me parte o coração saber que você não pôde fazer um mestrado na Europa. Pois, enfim, chegamos aqui nesse momento, né? Eu passei na Trinity College Dublin, no programa de literatura comparada, e infelizmente eu não pude estudar na Irlanda por conta de questões financeiras. Não rolou bolsa e como somente o curso seriam 16 mil euros por volta disso, acabou que eu não pude ir fazer esse intercâmbio de um ano. Mas ainda vai rolar, eu tenho fé nisso, porque é um grande sonho meu desde que eu entrei na graduação. E sim, Bags, eu também fico bastante triste com isso, mas faz parte, não é? Júlia Helena B perguntou se eu consegui bolsa. Parabéns pela entrada. Obrigada, Ju. Não consegui porque eu nem me inscrevi para tentar bolsa. Eu preferi não, por eu já trabalhar, entendem? E por termos um cenário muito difícil para pesquisadores conseguirem bolsa no Brasil. Amanda Braz perguntou se precisa do inglês intermediário, quanto ele é importante no processo. Precisa de uma segunda língua e você, dependendo do edital, precisa comprovar ou fazer uma prova para comprovar o seu nível de inglês ou na língua que for, né? Eu não fiz a prova porque eu já tinha o certificado TOEFL
e dependendo do edital também eles dizem qual é o nível que eles pedem. Pílula Literária perguntou se eu me senti desestimulada a ler e refletir por conta própria na universidade. Já vi falarem isso. Pelo contrário comigo, tá? Eu acho que eu até incluí essa pergunta aqui. Foi um dos motivos que me fizeram querer continuar a pesquisar literatura. Então, pelo contrário, eu acho que a faculdade acabou me fazendo querer estudar por conta própria mais do que outra coisa, sabe? Porque foi preciso. Então, não me desestimulei. Barbatrix, o que foi mais desafiador na sua jornada acadêmica até agora? Eu acho que é compreender os caminhos possíveis para eu seguir. Difícil você, quando você está meio perdido assim na graduação, quando você não sabe para onde seguir, o que estudar, é difícil você saber os caminhos possíveis ou os degraus a serem subidos, entendem? Escalados. Tipo, eu não sabia como procurar bolsa, como procurar editais, como publicar. Então, eu acho que essa questão de saber como seguir o seu percurso acadêmico talvez tenha sido a parte mais desafiadora, ou talvez posso resumir a solidão acadêmica. Gi Amaral 13 fez 2 perguntas interessantes. Ter trabalhos publicados foi muito relevante para o processo seletivo? Não, pelo menos não para entrar no mestrado. Eu acho que eu não tenho uma publicação tão impactante no meu Lattes, acho que não. Mas eu fui muito participativa em eventos, fiz eventos, né? Então, assim, você desenvolver um pouquinho, minimamente que seja, o seu currículo é importante. E também, na graduação, você já iniciou a construção do currículo acadêmico com um mestrado em vista, como? Porque estudos literários é um curso muito voltado para a pesquisa acadêmica, eu acabei já pensando nisso sim, mas não necessariamente assim, eu preciso publicar um artigo e tudo mais. Não, mas eu pensei em ir já incrementando ele sempre que eu participava de eventos ou que eu fazia um evento na academia, eu já incluía lá. Então, pensei, né? Mas não necessariamente assim, nossa, como agora eu vou ter que me preocupar, né? Me preocupei com isso. A pergunta do Vitor, olha só. Então seria por isso que você não seguiu adiante no processo seletivo do mestrado da UERJ? A UERJ foi o outro edital para o qual eu me inscrevi. Sobre notas, né? Na UERJ o meu mestrado ficou com a nota 9, mas eu acabei não seguindo para a etapa da entrevista porque acabou não coincidindo e também porque a UF era desde sempre a minha prioridade, já que eu sabia que o orientador e sua linha de pesquisa que eu queria estavam ali na UF, então eu acabei dando prioridade mesmo. Tchau Duda perguntou como você irá conciliar o trabalho e mestrado. Aí que tá uma pergunta, né? Como que os pesquisadores brasileiros acabam conciliando essa jornada dupla de trabalho, porque mestrado é também um trabalho, a gente sempre tem que, infelizmente, bater nessa tecla, né, de que a pesquisa acadêmica é trabalho. Como que essas pessoas que têm 2 ou mais até do que 2 trabalhos acabam conciliando? É sempre muito difícil, né, gente? Eu ainda não sei. Pra ser bem sincera, eu não sei responder essa pergunta. Nós vamos ver agora nesse semestre. Eu gosto muito de organização, então eu tento muito me planejar. Talvez isso me ajude daqui pra frente. O Gad Brotes, ele me pediu pra falar do grupo de estudos, por favor. Eu já comentei agora um dos grupos, né, que eu conheço, que é o do Vitor Alevato do Amaral, o Here Comes Every Joyce. Vou deixar o link para o site aqui no box de descrição, vocês podem participar também desse grupo. E também eu acabei conhecendo pelo Instagram o KIL, que é o grupo de estudos wolfianos, que pesquisam, então são pesquisadores, da obra de Woolf, de Virginia Woolf. É assim, é fuçar, gente, é uma pessoa compartilhando com a outra, são os pares na academia que compartilham, por isso que eu digo pra vocês que o que eu mais prezo hoje em dia é a troca com outros pesquisadores, entendem? Porque eu acho que isso faz toda a diferença para a sua pesquisa. Mesmo que seja uma pesquisa de um indivíduo, né, que seja uma coisa bastante solitária até, né, que você vai ler sozinho, você vai escrever sozinho, nesse processo você também tem que envolver outros pensantes. Pensar e dialogar é sempre muito importante para a pesquisa. Isabela Dias falou que só para dizer que a UF é melhor do Brasil mesmo, não vai se arrepender. Estamos aqui juntinhas, tá bom, Isa? E por fim, uma coisa muito importante que a Marina Bortolucci me mandou, que é só pra dizer, cuide da sua saúde mental. Real, pós é um bicho louco, tem uma relação saudável, né, com a pesquisa. E eu tô mencionando isso não que eu não soubesse, mas eu achei de um cuidado
muito carinhoso da Marina e eu queria compartilhar com todos vocês. Vai que algum pesquisador esteja me assistindo, tenho certeza de que muitos o estarão, então cuidem, tá bom? Da saúde mental de vocês. E é isso, pessoal. Acho que, né? Nossa, é um vídeo longo, mas eu sei que muitas coisas ainda ficaram de fora. Eu vou respondendo aos poucos. Nós teremos outros vídeos na faculdade, sobre a faculdade, sobre as disciplinas. Se vocês quiserem, no final do semestre, eu comento um pouco como que foi esse meu primeiro semestre. Acho que é uma ideia legal, né? Falem aí, comentem aqui pra mim se vocês gostariam de ver esse tipo de conteúdo por aqui. Vlogs também, certo? Então a gente vai se falando. Muito obrigada à Estante Virtual por, né, proporcionar esse momento aqui entre nós. E muito obrigada a todos vocês que estão assistindo, muito obrigada aos apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse, que é onde nós temos nossa campanha de financiamento coletivo. Eles recebem em troca, né, como recompensa, conteúdos exclusivos literários. Então, se você ainda não conhece nossa campanha de financiamento coletivo, o link para ela está aqui no box de descrição, tá bem? Um grande beijo para vocês, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!